Olá, gente. Olá, professor. Aqui de volta. Vamos agora a um assunto que, às vezes, o aluno... professor, eu não gosto de genética porque tem aqueles cálculozinhos, tal, probabilidade, eu não sou muito fã, tal. Mas, gente, felizmente, nós temos que enfrentar os desafios. E nós vamos, nesta introdução à probabilidade aplicada à genética, trabalhar de forma questões, não é? Trazendo aqui a um exercício, não é da nossa intenção aqui, da gente se aprofundar em probabilidade. Nós vamos tratar de probabilidade aquilo que estiver voltado para os nossos interesses na genética, correto? Bom, mas antes de darmos início à introdução à probabilidade voltado à genética, só para concluir, o Mendel, né, o que deu, né, uma explicação plausível acerca da transmissão da herança das características genéticas de pai para filho, não é? Ele inicialmente adotou alguns critérios, e um dos critérios foi que ele não estudou, não é, todas as características de uma única vez. Ele teve uma precaução, não é, ele teve todo o cuidado de analisar uma característica de cada vez, ou seja, um caráter de cada vez. Como eu disse, ele analisou 7 características contrastantes da ervilha. E contrastante assim, como, professor? Porque a ervilha, uma planta de fácil cultivo, não é? Você pode cultivar uma ervilha no quintal, não é? É uma leguminosa, você pode trabalhar, e de forma que ela é uma planta, não é, de ciclo reprodutivo simples, e a cultivação é muito simples. Você pode cultivar no quintal, beleza? Então, essa planta, a ervilha, ela tem características bem definidas. O que é amarelo, o que é verde, isso aqui, são características contrastantes. Então ele analisou uma de cada vez, não é? Pegou plantas puras, cruzou, não é, essas plantas, e logo depois que ele tinha segurança da característica que ele estava analisando, não é? Foi quando ele passou a estudar elas em conjunto. Então, o que é que se pode concluir da primeira lei de Mendel? Quando ele fez todos os cruzamentos possíveis, analisou, teve segurança das características abordadas, aí ele, não é, foi estabelecida a primeira lei, que diz o seguinte: ele, após os seus trabalhos, ele disse, olha, certamente cada característica é condicionada por um par de fatores, e esses fatores, quando, por ocasião da reprodução, eles vão para os gametas puros, ou seja, cada característica é condicionada por um par de fatores. Mas esses fatores, que hoje entendemos ser um par de genes ou um par de alelos, esses fatores, quando por ocasião da reprodução, eles se separam e vão para os gametas de forma puro. Por isso que a primeira lei de Mendel, ela é chamada de monohibridismo, ou segregação, né, dos fatores, ou a pureza dos gametas, correto? Então, repetindo, através da conclusão de Mendel, ele disse que cada característica, não é, por exemplo, cor da semente, apresenta o caráter amarelo e verde. São características contrastantes, característica contrastante. Que é amarelo, que é verde. Então, são bem definidas. E quando se cruza essas características, adquire uma linhagem que predomina na primeira linhagem os indivíduos que são considerados o quê? Dominantes. Correto? Então, quando forma-se os gametas, esses gametas apresentam o quê? Um fator. Não é? Um fator que vai condicionar uma característica. Beleza? Então vamos em frente. Olha aqui, gente, na aula, uma das aulas eu enfatizei acerca da genealogia, ou
heredograma. O que é uma genealogia? Nada mais é do que a representação de forma simbólica de uma família. Tá? Repetindo, heredograma ou genealogia é a representação através de símbolos, né, que você consegue identificar uma família. Então, nós já destacamos aqui alguns símbolos que você precisa estar familiarizado. Você precisa saber a representação do macho, através de símbolo. Você precisa saber a representação da fêmea, através de símbolos. O casamento, como é que é isso representado? Olha aqui, olhe para esse heredograma. Aqui representa o símbolo, e aqui o símbolo do macho, aqui representa o símbolo da fêmea, aqui está o símbolo de um casamento, e que neste casamento obteve-se um filho, correto? A mesma coisa, aqui representa o casamento, onde nesse casamento teve o nascimento aqui, a representação de um filho. Agora, analise comigo esses dois heredogramas, e aí, através do heredograma, você consegue resolver muitos problemas de ordem, né, voltado para a probabilidade, correto? Ou então, você, às vezes, precisa definir, não é, a herança, se ela é autossômica, se ela é sexual. Você, através de um heredograma, fica fácil para você identificar qual é o tipo de herança que você está diante de você, correto? Então vamos lá, olha, esse heredograma, não é, onde apresenta esse cruzamento, o macho, a fêmea, teve um filho. Esse filho aqui, nós apresentamos ele está em negrito, não é? Isso aqui nos diz alguma coisa relacionada à herança, tá? Sobretudo a herança autossômica. Professor, mas se fala herança autossômica, herança sexual, como é? Eu não entendo. Vamos lá, eu vou te explicar. Herança autossômicas são heranças onde os genes estão presentes nos cromossomos autossômicos. Nós temos no cariótipo, né, que eu te falei, nós temos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Na espécie humana, são quantos cromossomos autossômicos? São 44. Numa célula somática, não é? Nós temos 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Nos cromossomos autossômicos, os genes que estão presentes nesses cromossomos autossômicos constituem, não é? Vai resultar numa herança que nós chamamos de herança autossômica, correto? Herança autossômica. Aí nós temos aqui este exemplo, ó, um casal teve um filho, e observem que este primeiro casal teve um filho e que apresenta uma característica diferente da dos pais, percebe? Aqui representa o macho, aqui representa a fêmea, e eles não estão em negrito, percebam que aqui estão vazios, correto? E aqui apresenta axureado, não é? Apresenta em negrito. Então isso aí nos diz o seguinte, que nos eleva a concluir, que dizem, se porventura no resultado de um filho que apresenta uma característica diferente da dos pais, olha aí, os pais apresentam a mesma característica e que teve um filho cuja característica é diferente da dos pais. Isso aí nos diz que essa herança é uma herança recessiva, correto? Então vamos aqui atribuir letras. Então vamos dizer que esse indivíduo aqui, ele é recessivo. Já defini que essa aqui é uma característica autossômica recessiva. Ó, os pais apresentam a mesma característica e um filho característica diferente. Se isso é possível, correto? Se isso aconteceu, é porque esse filho apresenta uma característica recessiva e os pais são o quê? Se ele aqui é recessivo, os pais são heterozigoto. Nós já dissemos para você que o heterozigoto são indivíduos que são indivíduos híbridos.
não é? São indivíduos que apresentam a representação dessa forma. Primeira maiúscula, segunda minúscula. É dessa forma. Então, repetindo, aqui é uma definição clássica de uma herança autossômica, onde os pais apresentam uma mesma característica e o filho apresenta uma característica diferente. Então, resumindo, esse indivíduo apresenta, aqui é a característica recessiva. Essa característica diferente da dos pais é a recessiva. Sendo assim, os pais obrigatoriamente têm que ser heterozigoto. Muito bem. E a outra situação? Essa outra situação aqui. Ah, professor, se está em negrito, então é a característica recessiva. Sim ou não? Não, está errado. Não é dessa forma que se analisa, correto? Não é porque está em negrito que é a característica recessiva. Não, você precisa analisar como está se transmitindo a herança, a característica, como ela está sendo transmitida. Percebam que, ó, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo normal, ó, normal. Quem é em negrito são os pais. Os pais estão em negrito, não é? E tem um filho aqui cuja característica aqui é diferente da dos pais. Perceba que esse indivíduo aqui é um indivíduo normal, correto? E quem é que apresenta a característica em negrito é que apresenta o quê? O indivíduo afetado. O afetado são os pais. Neste caso aqui, nós dissemos que é uma herança autossômica dominante, correto? Por quê? Porque se aqui, ó, o recessivo aqui, a característica recessiva, a característica recessiva é o normal. Então, ó, logo, o caráter dominante são os pais, característica dominante são os pais. Beleza? Só para vocês ficarem atentos à definição de uma herança autossômica, não é? Quando ela é recessiva, não é? É nessa forma, e quando é que ela é dominante, mediante essas definições que lhes apresento. Podemos encontrar uma situação do tipo, não é? Uma árvore, não é? Uma árvore genética, onde esse casal teve 4 filhos, onde dentre esses 4 filhos, 2 apresentam aqui a característica, vamos dizer, afetada, não é? Apresenta uma característica aqui afetada. Então isso aí, para concluir, eu te digo o seguinte, que a herança autossômica, ela pode estabelecer os indivíduos, seja do sexo masculino ou feminino, nada isso vai influenciar, não é? Ela vai se apresentar de maneira igual. Tanto pode ser afetado mulher, tanto assim como pode estar sendo afetado o homem. Não existe preferência de sexo nas heranças autossômicas, né? A característica ela pode se apresentar de igual modo, tanto para homem quanto para mulher. Por exemplo, o albinismo. O albinismo é uma característica recessiva, não é, autossômica. Tanto mulher pode ser albina quanto homem ser albino. Diferentemente das heranças, não é, sexuais. As heranças que estão presentes no cromossomo X e que as heranças que estão no cromossomo Y. Correto? Então, a herança autossômica, volto a dizer, que não existe preferência de sexo. Tanto pode ser, não é? Uma mulher pode trazer uma herança genética autossômica, seja recessiva ou dominante, não é? Como o homem pode apresentar, não é, uma característica recessiva ou dominante. Beleza? Gente, vamos agora passar para esse capítulo de probabilidade.
E nós aqui vamos tocar a probabilidade estabelecendo exercícios para que você possa, de fato, entender plenamente e que você possa, não é, nesse momento, você pode interagir conosco, tirando as suas dúvidas. Às vezes o aluno ele quer tentar decorar a questão da probabilidade. Não, você precisa raciocinar. Aqui nós vamos ter que raciocinar juntos, porque cada situação é uma situação diferente, correto? Então é preciso que você entenda, né, para que você entenda do comando, daquilo que está se pedindo, não é? Para que você possa estar raciocinando e estabelecendo a probabilidade e resolvendo de maneira correta. Bom, mas primeiramente vem a pergunta, professor, mas o que é probabilidade? É um capítulo da matemática que lá na matemática diz o seguinte, que probabilidade nada mais é do que a razão entre evento favorável e um evento possível. Não alcançou? Vou te repetir. O que é probabilidade? É uma razão, ou seja, é a divisão entre evento favorável e um evento possível. Não alcançou ainda? Vou te dar um exemplo. Se eu perguntar dessa forma, qual é a probabilidade, não é? Eu tenho aqui uma moeda, qual é a probabilidade, ao lançá-la para o alto, de eu obter a face cara? Ó, eu lanço uma moeda para o alto. Qual é a probabilidade de eu obter a face cara? Gente, quando eu lanço uma moeda, o 1 é o evento o quê? É o evento favorável. Quantas possibilidades eu tenho? Ora, numa moeda eu tenho duas possibilidades. Ou é cara ou é coroa. Muito simples. Então, ó, quando eu lanço uma moeda, se eu quero obter a face cara, eu tenho o quê? Um meio de possibilidade. A probabilidade é um meio. Isso é um exemplo muito típico, muito simples. Agora, eu não tenho a moeda, eu tenho um dado. Todos vocês sabem um dado. O que é um dado? Um dado tem quantas faces? 6 faces. Aí eu te pergunto, ó, no caso de um dado, né? No caso de um dado, eu pego um dado, lanço para o alto, qual é a probabilidade de eu obter a face 5, por exemplo? Qual é a probabilidade de eu, lançando um dado para o alto, obter a face 5? Ora, se eu lanço um dado, o 1 representa o evento favorável. As faces representam os eventos do quê? O evento possível. São quantas faces tem um dado? 6. Então, é 1 sobre 6. Correto? Então, a probabilidade é essa aqui, ó. 1 sobre 6. Beleza? Agora, nós precisamos, a gente sempre diz, olha, tenha cuidado com relação na probabilidade, a regra do E, a regra da soma. Vamos ver isso com cuidado aqui, olha, presta atenção. A probabilidade da ocorrência de 2 fatores, ou seja, de 2 eventos mutuamente exclusivos, essa probabilidade é dada por quem? Pela soma das probabilidades isoladas. Não entendeu? Acompanha comigo a leitura aqui. A probabilidade da ocorrência de 2 eventos mutuamente exclusivos é dado pela soma das probabilidades isoladas. Nós citamos agora há pouco os 2 exemplos da moeda e do dado. Então vamos lá.
Qual é? Se eu perguntar, eu tenho uma moeda e eu tenho um dado aqui na minha mão. Ok? Eu lanço para o alto e aí eu pergunto, qual a probabilidade de eu obter a face cara ou a face cara ou a face número 2 do dado? Repetindo, eu tenho uma moeda, aí eu tenho também o dado. E eu te pergunto, qual é a probabilidade de obter a face cara ou a face número 2? É muito simples. Dois eventos, ok, nós estamos diante de dois eventos mutuamente exclusivos. Cara e a face 5. Aparece esse termo aqui, essa palavra ou, esse ou você vai transformar ele em soma. Para me obter a face cara, eu tenho 1 sobre 2. Ou, olha aí o mais. Para me obter a face 2 de um dado é o quê? 1 sobre 6. Simplesmente assim. Quando aparece esse termo aqui, ou, ele automaticamente na matemática ele vai ser dado o quê? Pela soma, não é? Ou seja, aqui se trata de eventos mutuamente exclusivos. E aqui a gente vai, não é? Aqui a gente vai somar as duas situações. Então aqui vai ser igual a quê? Aí daqui para frente é matemática. Você precisa, não é? Você tem o mínimo comum 6, correto? E aqui você vai 6 dividido por 2 vai dar 3, mais 6 dividido por 6 vai dar 1. Então aqui vai dar 4 dividido por 6, que você pode simplificar, que vai dar igual a 2/3. Então quando se pergunta qual é a probabilidade ao lançar uma moeda e um dado, você obter a face cara ou a face 5, o resultado é 2/3. Até aqui, tudo bem? Então nós estamos, nesse primeiro momento, falando de eventos mutuamente, são dois eventos mutuamente exclusivos. Mas nós temos uma outra situação, que são o quê? São eventos simultâneos, dois eventos independentes aqui, ó. Eles podem ocorrer simultaneamente. Correto? Vamos pegar os mesmos exemplos anteriores e vamos aplicar nesta outra situação aqui. Acompanhe comigo aqui, ó. A probabilidade de ocorrência simultânea de dois eventos independentes é dado por quem? É dado pelo produto das probabilidades isoladas. Faltou aqui o termo isoladas. Probabilidades isoladas. Vamos ao mesmo exemplo anterior. Ó, aqui, ó. Se eu tenho uma moeda e tenho um dado, eu lanço a moeda e o dado para cima e te faço a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de eu obter a face cara e a face 2? Simplesmente, ó, eu estou diante de eventos independentes. Um não depende do outro. Eu tenho o quê? Uma moeda e tenho um dado. Quando eu pego, lanço eles para cima, qual é a chance, qual é a probabilidade de obter a face cara e, olha aqui, ó, e a face 2?
Então, como é que se resolve isso aqui? Ó, probabilidade, para me obter a face cara, é o meio, nós já sabemos disso. E, quando se fala E, é o que? É dado pelo produto. Ó, e o produto é a multiplicação, que é 1/6. Então, olha aí. Multiplica-se o meio vezes 1/6. Que eu vou obter o quê? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 6 vai dar 12. Olha aí como o resultado é um outro. É a mesma, são os mesmos elementos, moeda e dados, mas pelo enunciado, por se tratando de eventos, não é, eventos independentes, eu vou obter as probabilidades, não é, o produto das probabilidades isoladas, 1/12. Bom, isso aqui é apenas uma introdução, gente. Vamos ver aqui uma situação, por exemplo, trazendo agora para as questões genéticas aqui. Numa família, qual a probabilidade de um casal, ó, ter 2 filhos homens? Qual é essa probabilidade? É muito simples. Olha aí. Nós temos aqui probabilidades favoráveis, são quantos? São 2. E as probabilidades possíveis são o quê? Eu tenho a probabilidade de nascer do sexo masculino e tenho a probabilidade de nascer do sexo feminino. Qual é a probabilidade? Se um casal quer ter um filho, vai ter um filho. Qual é a probabilidade de nascer homem? É 1/2. Qual é a probabilidade de nascer mulher? A mesma coisa. Ou nasce mulher ou nasce homem. Então a probabilidade é o quê? É 1/2. Ou 50%. Correto? 1/2 ou 50%. Não é simples isso? Muito simples. Tem dificuldade. Agora vamos à questão. Em uma família, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos homens? Ora, para ser homem, é o quê? É 50%. Ou nasce homem ou nasce mulher. É 1/2. Mas são quantos homens? São 2. Então, ó, se são 2 homens, então é 1/2/2. Correto? Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos homens? Então é 1/2, que você, daqui para frente, não é mais biologia, é matemática, não é? E você sabe que 1/2 elevado ao quadrado é igual a quê? 1/4. Ou 25%. Então, se te for perguntado qual é a probabilidade de um casal ter 2 filhos homens, a probabilidade é 25%. Beleza? Deu para alcançar isso aí? Vamos a outra situação aqui, ó. Olha, qual é a probabilidade de nascer 3 filhos? Correto? Qual a probabilidade de nascer 3 filhos, sendo 2 primeiros, olha aí, 2 primeiros sejam homens e a última seja menina? É uma situação, um problema. Casal, ele nasceu 3 filhos, né? Probabilidade de nascer 3 filhos, nasceu não, ele quer ter 3 filhos, 2 primeiro quer que seja homens e a última seja menina. Qual é a probabilidade disso? Muito simples. Vamos lá? Ó, qual é a probabilidade de nascer homens? 1/2. Beleza? 1/2.
Qual é a probabilidade de nascer meninas? Também 1/2. Agora presta atenção aqui, ó. Ó, esse E. Qual a probabilidade de que o primeiro seja homem? E a última. Então esse é a regra é a regra lá dos acontecimentos independentes, ou seja, dos eventos independentes. Probabilidade. São quantos homens? São 2. Quantas meninas? Só é uma. Então, se é uma, não precisa você colocar o exponencial 1. Então, você definiu a situação, o problema, onde o casal tem 3 filhos, onde os 2 primeiros, ele estabelece aqui a ordem. Os 2 primeiros tem que ser o quê? Do sexo masculino e a última do sexo feminino. Então agora é só desenvolver o problema. Aqui nós já sabemos que o meio elevado a 2 dá 1/4, vezes o meio, que isso aqui vai ser igual a 1/8. Se você quiser transformar isso para porcentagem, isso aqui vai dar o quê? 12,5%. O quê? 12,5%. Tudo bem até aqui? Estão alcançando aí legal? Está dando para entender, para compreender? Quantos estão participando aí? Nosso coordenador Jame Leite. Tranquilo? Tranquilo. Chegamos aí à marca de 40. E agora nós estamos aí entre 25 e 30. Está oscilando nesse termo aí. Beleza. Tá? Aproveitando... O pessoal vão lá tomar uma águazinha, tomar um café e retorna, não é? Beleza? Então vamos lá. Dá sequência aqui, olha. Nós já te mostramos aqui algumas situações, né, pertinente à questão da probabilidade aplicada à genética. Temos aqui a primeira, uma situação, né, ligado a se vê relação de cruzamentos. Temos uma segunda, agora vamos aqui para a terceira situação, para que você possa entender. Não adianta trazer todas as fundamentações e que você... às vezes não alcança, não é, a condição teórica. Nós vamos te mostrar na prática como se resolver questões simples, não é? Nada aqui, até agora, nada de complicado. Tudo extremamente simples. Você precisa raciocinar o comando da questão para que você possa desenvolver, não é, o problema. Então aqui uma situação, uma outra situação aqui, ó. Qual a probabilidade de nascer 5 filhos, aumentando aí, ó. Lá na situação anterior, eram 3. Aqui, olha, qual a probabilidade de nascer, digamos, 5 filhos, sendo que seja 3 homens e 2 mulheres. O que é que você passa a observar nessa questão? Preste atenção. Aqui, nesta situação, o casal, vamos dizer, se deseja saber a probabilidade, né, de 5 filhos, sendo que são 3 homens e 2 meninas, 2 mulheres. Aqui não se estabelece ordem. Percebe? Ele diz 3 homens e 2 mulheres. Não se estabelece ordem. E você precisa ficar atento relacionado a isso. Na questão anterior, estabeleceu a ordem. 2 primeiros, os 2, são 3, não é? Os 2 primeiros homens e a última mulher. Então aqui se estabeleceu uma ordem. Aqui, nesta situação, não foi estabelecido ordem. Ele só diz aqui que são 3 homens e 2 mulheres. Mas ele não diz, olha, o primeiro tem que ser homem, o segundo tem que ser mulher, o quarto tem que ser homem, não dá essa ordem. E aí, a gente precisa estar atento a situações desse tipo, que eu vou já te ensinar como resolver isso aqui. Beleza? Então, olha aí. Probabilidade de nascer homem, nós já sabemos, é o meio. E, olha, o E, né, multiplica. E probabilidade de nascer mulher também é o quê? O meio.
Beleza? Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó. Quantos homens? São 3. Quantas mulheres? 2. Agora, daqui para frente, não é mais biologia. Daqui para frente é matemática e você precisa, não é, estar de bem aí com a matemática para desenvolver isso aqui. Beleza? Aqui nós já sabemos que o meio é elevado ao cubo e o meio elevado ao quadrado. Então isso aqui, ó, vai dar 1/8. Professor, por que deu 1/8 aqui? 1/8, eu não entendi isso aqui. Isso aqui. Olha, esse 2 aqui multiplica 3 vezes, ó. Por quê? Porque está sendo elevado ao cubo. São 3 vezes. 1, 2, 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá igual a 8. Pronto. Te ajudei aí. Te dei uma mãozinha aqui na matemática. 1/8 vezes 1/2. Então, você 1/2 ao quadrado, você já sabe que vai dar igual o quê? 1/4. 1/4 vezes 1/8 vai dar 1. Olha, 8 vezes 4 dá igual a 32. Terminou, professor? Não. Não terminou ainda. Por quê? Ele aqui não estabeleceu a ordem. E você precisa definir essa ordem. Beleza? Então, como é que se faz? Aqui você vai precisar de definir o fator. Como é que se define o fator? Vai lá na matemática que para se definir o fator, você precisa encontrar as maneiras. Isso aqui é apenas uma maneira de que isso aqui é possível acontecer. 5 homens, sendo... 5 filhos, melhor dizendo. 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. Aqui é apenas uma maneira. Então vamos lá definir as outras maneiras, conforme o problema. Então olha aqui, o fator 5, são 5 filhos. São 3 homens. Isso aqui é matemática, tá, gente? Vou te dar uma ajudinha aqui para você encontrar as maneiras de que isso aqui é possível. Correto? Então você pega o fator 5 e o fator... Por que 5, professor? Porque foram 5 filhos. Por que 3, professor? Divide pela quantidade de filhos que ele aqui espera. 3 homens e 2 mulheres. 3 e 2. Então aqui, olha, o fator se define assim, olha, se multiplica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É assim. Professor, não entendi. Dá uma consultada aí no teu professor de matemática, que ele vai exatamente te dizer como é que se define essa questão de fatores aqui. Mesma coisa, fator 3 multiplica 3 vezes 2 vezes 1 e 2. Mesma coisa, 2 vezes 1. Aí você simplifica aqui, ó, para facilitar a tua vida. 3 vezes 2 vezes 1, ó. Simplificou lá em cima. Ficou o quê? Ficou 5 vezes 4 vai dar... 5 vezes 4, 20. 20 dividido por quanto? Por 2. 2 vai dar 10. Então, ó, o resultado. O fator desta situação, problema, é 10. Então, olha aqui. A probabilidade, não é? 32 avos, probabilidade de sequência aqui vai ser 10 vezes 32 avos. Que aqui vai dar 10 dividido por 32. Simplifica que vai dar 5/16 avos. Agora sim, ó. 5/16. Então, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam ter muita atenção numa situação onde ele não estabelece a ordem. Quando ele, não é? Quando no problema não te estabelecer a ordem, aí você tem que ir em busca do fator. Por quê? Porque ele não diz as maneiras, ele não diz a ordem, e você tem que procurar definir essa ordem. De quantas maneiras isso pode acontecer? Então, isso aqui, quando eu tenho 5 filhos, sendo que são 3 homens e 2 mulheres, aí você precisa saber
que não é isso aqui o resultado final 1, 32 avos. O resultado final é 5, 16 avos. Beleza, então? Deu para alcançar? Vamos a uma outra situação aqui, ó. Uma situação que envolve... nós vamos encontrar probabilidade condicional. Como isso é comum na nossa genética, nas probabilidades aplicadas à genética. Probabilidade condicional. Vamos ver uma situação. Olha aqui. Nós sabemos que o albinismo é uma característica recessiva. O albino é aquelas pessoas que não têm pigmentação, ela não produz a pigmentação, correto? Por uma situação promovida por um gene recessivo, um gene autossômico, é uma herança autossômica recessiva, e que os indivíduos que são portadores desse gene recessivo, né, ele não produz a melanina, eles são albinos. E o albinismo é uma herança autossômica recessiva. Aí vem a situação aqui, olha, o casal teve 3 filhos, olha, quantos filhos? 3. Onde o terceiro nasceu albino. Beleza? Primeiro, vamos aqui saber, vamos estabelecer o cruzamento aqui para vocês, conseguirem alcançar. O indivíduo normal, numa situação como essa, é o indivíduo dominante. Ele já diz aqui que a característica é recessiva. Então, o albinismo é o recessivo. Se é o recessivo, ele vai se expressar dessa forma. Azinho, azinho. Se o normal é o dominante, de que forma o dominante vai se expressar? Azão, azão, azinho, azinho. Ou seja, vai se expressar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Agora analise comigo aqui, olha. Vamos dizer que o casal, ele seja um heterozigoto. Se ele teve um filho, não é? Posso até representar isso aqui, eu posso até representar num heredograma, ó. Eu posso representar ele aqui, ó. Ele teve um filho albino. Correto? Então, se ele teve um filho albino, e obviamente, com toda certeza, esse casal, ele é o quê? Ele é heterozigoto. Então, vamos fazer aqui cruzamento entre um casal heterozigoto. Nesta situação, o problema. Vamos lá. O azão combina com... Vamos lá, o chuveirinho aqui, ó. O azão combina com o azão. O azão combina com o azinho. E o outro agora. O azinho combina com o azão. Vem o azão primeiro, porque ele é o maiúsculo azão. Aí vem o azinho com o azinho. Pronto, beleza. Bom, nós temos aí uma situação que nós já podemos responder a alternativa A desta situação problema, alternativa B e alternativa C. Então vamos lá, um de cada vez aqui. Raciocine comigo aqui, ó. Qual a probabilidade de o quarto ser albino? Ele diz que o terceiro foi albino. Ele quer saber qual é a chance do quarto ser albino. Como é que você vai saber? Como é que você vai fazer? Olha, o albino, esse indivíduo bem aqui, ó. Esse indivíduo aqui. Qual é a chance aqui para ele ser albino? Nessas combinações possíveis, nós temos aqui 4 combinações. Então aqui eu tenho a combinação 1 em 4.
Então aqui a chance é 1 em 4 ou 25%. Então a chance é 1/4. Aí ele pergunta, letra A, qual a probabilidade de 1/4? Ele teve quantos filhos? Ele teve 3, mas ele quer saber se ele tiver o 4º filho, qual é a chance desse 4º filho ser albino? A mesma coisa. Probabilidade do 4º ser albino é 1/4 ou 25%. Quando eu faço essas combinações, nessas combinações existe já a possibilidade, seja o 4º, seja o 5º, seja o 6º, enfim. Quantos forem, a chance vai ser sempre essa aqui, nesta situação, correto? Então, se o casal teve 3 filhos, onde o 3º foi albino, o 4º, qual é a chance dele ser albino? 1/4, ou 25%. Beleza? Deu para alcançar isso aí? Então, vamos lá. Letra B. Alternativa B. Qual a probabilidade de nascer 2 meninos albinos? Ó, 2 meninos albinos. É muito simples. Não tem o que se pensar. Olha, presta atenção. São quantos meninos? 2. Para nascer menino, é o quê? É 1/2. Se é 2, é 2 elevado ao... É 1/2 elevado ao quadrado. Ó, para nascer albino, tu já sabes que o albino é 1/4. Então você tem que raciocinar, não tem como decorar, não tem como você usar, você precisa raciocinar. Cada situação é uma situação diferente. Então olha aqui, ó. Qual a probabilidade de nascer menino? Menino você sabe que é 1/2. E para nascer albino? Ó, 1/4. Então agora é só desenvolver aqui, ó. 1/2 ao quadrado dá igual 1/4 vezes 1/4, que é a probabilidade para nascer albino. Você vai ter o quê? 1/16 avos. Está aqui. Você pode também transformar isso para porcentagem. Divide o 1 por 16, multiplica por 100, e aí você vai obter o percentual aqui. Correto? Alcançou? Alguém está fazendo pergunta aí, João? Bom, até o momento não há perguntas. Se não há pergunta é porque com certeza todo mundo está entendendo legal. Eles aí, estão né? Estão tendo uma confusão. Hã? Alguns aqui já estão falando, adeus Enem, depois de você cair uma questão dessa. É simples, viu? Percebam que aqui não vi nada ainda algo complicado, né? Nós vamos tirar uma aula para a gente resolver uma bateria de exercícios só voltado para a questão. Temos uma situação aqui, ó. Qual a probabilidade, sabendo que sua filha já nasceu? Ok. Ok? Vamos em frente. Uma situação do tipo: qual a probabilidade, sabendo que sua filha já nasceu, de ela ser heterozigota? Já te disse que para ser heterozigoto, você precisa saber que o heterozigoto é um indivíduo híbrido e que ele sempre é grafado, ele sempre é definido dessa forma. Azão, azinho, azão, azinho. Então, esses dois indivíduos aqui são indivíduos heterozigotos. Esse primeiro, o azão, azão, é o quê? É um indivíduo homozigoto. O azinho, azinho, é o quê? É um indivíduo homozigoto. Correto?
Mas olha, presta atenção aqui. Qual a probabilidade, olha aí, sabendo que sua filha já nasceu, dela ser heterozigota? Gente, presta muito bem atenção. Isso aqui é que nós chamamos de probabilidade condicional. Correto? É muito simples, ó. Nós fizemos o cruzamento, olha, rapidinho aqui. Nós fizemos o cruzamento e nesse cruzamento nós obtivemos essas combinações possíveis. Ó, nós obtivemos azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Se a filha, ó, já nasceu, então, ó, se já nasceu, qual é a probabilidade de nascer heterozigoto? Se já nasceu, já sabe que ela não vai ser albina. Nós estamos nos referindo à possibilidade dela ser o quê? Heterozigoto. Então, ó, vai ser o quê? 1, 2, vão ser 2 possibilidades em 3. Então a probabilidade é aqui. A resposta aqui é 3, é 2/3. 1, 2, 3. Então tem 2 em 3. Por que que não entra o azinho, azinho? Porque a pergunta quer saber a possibilidade dela ser heterozigota. Então se exclui a possibilidade, a última, de ser albino. Correto? Então isso é que nós chamamos de probabilidade condicional. É preciso você raciocinar junto. Gente, espero ter contribuído de maneira que vocês possam ter pleno sucesso aí nas provas do Enem. E eu já te prometi que nós vamos tirar uma aula para a gente resolver uma bateria de exercícios, porque, se sabe, para nós aprendermos, temos que praticar. Nós temos que praticar, temos que resolver questões, correto? Então, genética é algo atraente, algo prazeroso, mas a gente precisa praticar no dia a dia, precisa ler bastante e precisa raciocinar, sobretudo, que cada situação é uma situação diferente. Quero aqui aproveitar para desejar saúde para ti, para tua família, e dizer que aqui no Instituto Aprova nós estamos prontos para acolher cada um de vocês. E queremos agradecer de já o nosso coordenador Jambi Leite, que ele tem tanto se esforçado para trazer o que for de melhor para vocês. Um abraço, beijo no coração de todos vocês. Saúde!